bom que só. Então, começando oficialmente, né, a nossa última palestra. Ai, que tristeza, já estou sentindo falta. Mas a gente faz a versão 2, 3, 4, 5 do webinário de capacitação para práticas de grupos de pesquisa, voltados para métodos em computação. Então, como esse é a última palestra, eu queria só reiterar que a ideia que eu e os que tivemos era capacitar os nossos alunos do grupo de pesquisa sobre os métodos que podem ser usados em computação, quant, qual, experiências. E aí a gente resolveu abrir para as pessoas, porque independentemente da área, e se a gente pensar um pouco maior, independentemente de ser computação ou não, a gente normalmente encontra dificuldade em adotar esses métodos, em compartilhar essas lições aprendidas com os grupos de pesquisa. E a gente foca muito no objeto do estudo que a gente está, e aí o aluno é muito disciplinado e está dando tudo certo, e beleza, vamos agora fazer uma etnografia. Como é isso? O que faz? Agora vamos saber como a gente faz pesquisa com a indústria de software. Por onde eu começo? Então, a ideia era trazer essas experiências das pessoas que sabem, que vivenciaram, e nessa última palestra, Carol, maravilhosa, professora, né, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, atua no curso de Sistemas de Informação. Além disso, Carol tem uma experiência na indústria que traz uma riqueza de detalhes e sai um pouco somente da teoria, né? Ela foi gerente de projeto do governo do estado de Minas Gerais, e as áreas de pesquisa dela mais focado em interação humano-computador, interação humano-dados, visualização de dados, mídias sociais, engenharia de software e informática na educação. Então, é com grande prazer, muito obrigada, maravilhoso, maravilhoso ter Carol aqui hoje para falar para a gente sobre a interação humano-dados, né? Ciência de dados está aí na crista da onda, por quê e para quê. Então, eu vou deixar Carol assim, falar bem muito, para a gente aprender bem muito, e espero que vocês curtam, assim como eu tenho certeza que eu vou curtir. Então, agora sou só ouvidos. Ai, Ju, muito obrigada por essa apresentação aí, e acho que eu vou mais aprender aqui hoje do que trazer coisas novas para vocês, mas é um prazer estar aqui com vocês, com a Yuska, a Juliana e toda a equipe, né, o laboratório, é um laboratório, né, de vocês, de pesquisa. É um grupo de pesquisa. Então, é uma honra poder compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência em pesquisa mais voltada para a parte que eu trabalhei no doutorado, embora no mestrado eu nunca larguei o lado humano da computação, minha formação é toda em computação, desde curso técnico até o doutorado. E aí eu sempre gostei mais da parte humana, né? Mas a gente sabe que os nossos cursos de computação, eles são muito pouco voltados para o lado humano, né? E isso é um desafio para a gente que tem interesse de desenvolver soluções para ajudar os seres humanos em todo o mundo a utilizar as tecnologias para uma vida melhor, né? Então, quando a Juliana me convidou, ela me perguntou sobre um tema que eu gostaria de falar, e eu até fiquei meio assim perdida, porque eu falei, meu Deus, né, com essa pandemia, né, a gente teve todo mundo a vida virada assim do avesso, e acaba que eu perdi um pouco o contato com a essência do que eu gosto de pesquisar, que vem do meu doutorado, mas não perdi as leituras e as discussões com os meus parceiros de pesquisa, grupos que a gente discute essas questões. E publicando também, volta e meia, sai uma publicaçãozinha aí sobre o assunto. Interação humano-dados, por quê e para quê?
Embora essa expressão pareça ser nova, ela já não é tão nova assim, ela já tem um tempo que essa área já vem sendo pesquisada. E aí eu vou contar para vocês também um pouco da minha história, por que eu caminhei para esse lado aí e por que eu gosto tanto disso. Antes, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou mineira, natural da cidade de Montes Claros, que fica aqui no norte de Minas. Embora muita gente insista em dizer que nós somos quase baianos, a distância de Montes Claros ao litoral baiano é cerca de 900 quilômetros, 850 quilômetros. Então, assim, gostaria muito eu de ser baiana mesmo. Queria que minha mãe tivesse feito essa viagemzinha para que eu nascesse lá, mas não deu tempo, não. E moro atualmente aqui, em Diamantina, que é uma cidade histórica mineira, uma das cidades históricas mineiras, né? Que é a cidade histórica de Minas mais distante da capital, que é Belo Horizonte. Por isso, talvez seja menos visitada pela distância, que são 290 quilômetros, 200 por aí, de distância de Belo Horizonte até aqui. Mas vale muito a pena, quem quiser um dia vir conhecer. É uma cidade encantadora, acolhedora. É a cidade natal de Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil, de Chica da Silva, que foi a escrava, que a gente já viu aí novelas e filmes. Fora outros aspectos que tornam o povo, né, daqui é muito acolhedor, o povo mineiro é muito acolhedor, assim como todo o povo nordestino. Eu acho que a gente se parece muito nesse aspecto. E é isso, para vocês entenderem mais ou menos. Aqui esse mapa só tem algumas cidades. O estado de Minas tem quase 900 cidades. Então, assim, se a gente pegar do norte ao sul de Minas para atravessar, você deve dar uns 1.000 quilômetros, mais ou menos. Assim, é um estado muito grande. E aí é por isso que todo mundo fala que mineiro fala que tudo é pertinho. Porque eu estou em Diamantina e viajo sempre para Montes Claros, que são 230 quilômetros. Eu falo que Montes Claros é pertinho de Diamantina. E aí, então esse é o nosso conceito de perto. Eu sou professora e pesquisadora em computação, uma área que eu escolhi, sinceramente, no susto, porque eu entrei com 15, 16 anos no curso, né? Hoje se chama ensino médio, mas na época nossa era segundo grau, técnico profissionalizante. E eu, muito nova, me deparei aí com essa área e comecei a desenvolver software e gostar e ir seguindo. Sou uma pessoa muito de família, gosto muito de estar com a minha família, com os meus amigos, fazendo farra, rindo, se divertindo. Gosto de viajar bastante, gosto de tomar uma cervejinha e um vinho, e gosto de conhecer pessoas, participar de seminários, congressos, trabalhar de forma colaborativa, aprender com as pessoas, trocar conhecimento, experiência. Gosto muito de tudo isso. E, bom, como eu disse, meu contato com essa questão da parte humana, assim, da computação começou muito cedo, porque logo que eu terminei a graduação, eu fiz minha graduação na Unimontes, que é a Universidade Estadual Universidade Estadual de Montes Claros, né? Então, eu fiz a graduação na minha cidade natal e, em seguida, eu me mudei para Belo Horizonte para eu trabalhar no governo do estado de Minas, no ano em que foi liberado muito recurso, foi em 2003, muito recurso para muitos projetos no Brasil inteiro, e entre eles eram os projetos de inclusão digital. Então, eu, muito nova, me deparei com a situação de ser a única pessoa da área da computação dentro da secretaria. O governador criou uma secretaria de Estado
para cuidar especificamente dessa região aqui de Minas, que é a região mais carente do estado. Então, na época, aqui, ó, que é o norte de Minas e o Nordeste. O Nordeste tem aqui o Vale do Jequitinhonha, que é onde Diamantina está, porque tem o Rio Jequitinhonha aqui, e o Vale do Mucuri, que também era a região que a gente tomava conta, que eu falo, né? E um pedaço do leste. Então, eram, ao todo, 188 municípios envolvidos sob as ações dessa secretaria, que eram as ações em diversas áreas. E eu fiquei incumbida de escrever e coordenar o projeto de inclusão digital. Então, eu e o meu chefe, na época, sentamos por dias e dias e fomos ver, assim, no Brasil tinha muito pouca coisa de inclusão digital, tinha um projeto do município de São Paulo, quando a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo, ela fez um projeto de inclusão digital muito bacana, que foi basicamente uma grande referência assim, para o nosso, mas nós criamos muita coisa da nossa cabeça, assim, e era muito recurso que viria do governo federal e do governo do estado, era uma parceria forte. E assim nós implantamos, nós levamos telecentros comunitários para 110 localidades aqui nessa região de Minas. Inclusive, na época, uma das cidades contempladas, ela tinha o pior IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do Estado, e era a cidade com maior taxa de analfabetismo do Estado, que era 45%. Então, 45% das pessoas com mais de 15 anos eram analfabetas. E a maior parte da população vivia na zona rural. Então, ainda assim, era muito pequena a cidade, né? Então, e a maioria dos lugares que a gente colocou o telecentro naquela época foi o primeiro espaço com computador e acesso à internet público. Não, público não, o primeiro espaço, de qualquer forma, assim, nem se falava em computador e em internet. Então, foi uma experiência muito bacana e desafiadora. Tive muito contato com comunidades, né, que as pessoas de cada lugar desse que a gente ia abraçavam esses projetos né, assim, você via a transformação ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam fazendo inclusão digital no Brasil inteiro, porque eu participava dos encontros nacionais e discussões sobre novas soluções, enfim. Esse projeto durou de 2003 a 2008, ele foi um sucesso, foi referência nacional e tudo mais, e isso foi muito inspirador durante o meu mestrado, que foi quando eu pesquisei isso, assim, como que as pessoas desprovidas, né, do acesso a computador, internet, poderiam melhorar de vida naquelas localidades ali, a partir desse contato que o telecentro estava possibilitando. E aí tem várias questões envolvidas, por exemplo, as escolas já tinham recebido os laboratórios de informática, já tinham internet, e os professores e os alunos iam para o telecentro usar o telecentro. Então, assim, é uma área que abre para várias, como falo, tem vários pontos para se estudar, né? O que acontece, o que acontecia, que as coisas não fluíam conforme a gente desejava. Mas desde sempre, quando a internet começou a ser acessível para todo mundo, sempre houve esse questionamento, assim, as pessoas sabem o que elas estão utilizando, para que elas estão utilizando isso daí, elas sabem o que significa entrar num site, se cadastrar, informar os dados, as pessoas sabem o que é feito com esses dados, então, assim, desde sempre, isso era uma coisa que me interessava investigar, porque até recentemente no doutorado, com uma colega, a gente chegou a conversar sobre isso. Eu falei, que as redes sociais
Elas podem usar os nossos dados, elas devem vender os nossos dados, mas elas não podem vender. Eu falei, você já leu aquele contrato todo que você assina quando você cadastra numa rede social? Alguém já leu? Jussiano falou que já leu. Parabéns, Jussiano. Eu é herói. Eu não li nada. Eu nunca li nenhum. Eu concordo para andar rapidinho e pronto, toma meus dados aí. Ao mesmo tempo que, assim, a gente está fornecendo dados ao tempo inteiro, cada vez mais, para vários sistemas, né, por meio de sensores. Às vezes a gente nem está sabendo, nosso celular está funcionando como um sensor. Por exemplo, quando eu estou em Montes Claros, aí o celular me fala, você está a 3 horas de casa, né, que seria minha casa aqui em Diamantina. E aí eu falo assim, gente, eu nem estou querendo receber essa informação, né, mas eu estou vendo que ele está ali me informando coisas que ele já captou de mim. Ele já sabe por onde eu percorri, ele me oferece propaganda de coisas relacionadas a lugares que eu frequentei, ou coisas que eu falei. Eu não sei se vocês já me viram essa experiência, mas eu tomei um susto a primeira vez que eu falei sobre um assunto com uma amiga. Eu nunca tinha pesquisado sobre isso na internet, em lugar nenhum. A gente estava conversando pessoalmente, e aí, quando eu abri o Instagram, uma das primeiras propagandas que apareceram para mim foi relacionada a esse assunto. Aí eu falei, meu pai eterno, agora esse celular está me escutando também, o que eu vou fazer? Não tem saída mesmo. Carol, já aconteceu, sabe o quê? A gente está conversando, falando piada, não era nem sério. E aí tu imagina as propagandas que vieram dessas piadas, dessas conversas que a gente teve, assim, bem fora, como é? Out of stage, certo? E aí o Instagram disse, como assim? O que é isso? O povo vai pegar meu celular aqui e vai pensar que eu estou fazendo o quê? Era uma piada, vê. Pois então. E aí isso começa a ser assustador para quem está prestando atenção nisso, né? E mais assustador, na minha opinião, é saber que muitas pessoas sequer imaginam que isso está acontecendo. Não que isso seja um problema, mas a questão é, essas pessoas deveriam saber, para o próprio bem delas, até para elas poderem cobrar, por exemplo, do governo, tomar iniciativas para a melhoria de vida da comunidade e tudo mais, terem consciência do que é isso, o que é um dado, o que as pessoas fazem com esses dados e como que eles podem, como que a gente pode trabalhar para que esses dados que a gente fornece gratuitamente retornem para a gente em termos de qualidade de vida, por exemplo, se a gente estiver falando de gestão pública, né? Que é o exemplo que eu dei aqui agora. Então, para contextualizar, tem profissionais das mais diferentes áreas, gente, interessados em analisar esses dados. Assim, logo que eu saí desse projeto de inclusão digital, eu já trabalhava na docência, né, na PUC Minas, e aí passei no concurso aqui da Federal em Diamantina e vim para cá. E aí eu comecei a frequentar um grupo de pesquisa na UFMG do pessoal da comunicação social, que eles estudavam justamente as novas mídias, as relações das pessoas nessas mídias, que era todo relacionado àquilo que eu já vinha que tinha interesse durante o meu mestrado. Eles também trabalharam junto comigo como parceiros de inclusão digital lá na época que eu estava no projeto. E eu ia de 15 em 15 dias para essa reunião desse grupo. Eu era a única pessoa da computação. Aí tinha jornalistas, comunicadores, sociólogos. E aí a gente lia livros relacionados, né? Muito bacana, muito, muito interessantes os livros. Só que eu ficava assim, em alguns conceitos que eles usavam, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né?
porque eu não tinha formação nenhuma para compreender, talvez, um conceito ali que todo mundo concordava e compreendia. Mas foi muito bom, porque esse grupo, eles estão até hoje, né, o tempo todo coletando dados da internet para fazer análise de tudo que acontece, principalmente relacionado a grandes eventos, assim, por exemplo, as manifestações de 2013, que foram articuladas toda via internet, que os grupos se manifestaram, e aí os grupos se juntaram e planejaram que dia, que horas, como hashtags que foram surgindo aí, não vai ter Copa sim, os usos dessas hashtags, então, assim, eles faziam análise de posts no Twitter, no Facebook também, e muitos também, talvez, no YouTube, mas era na mão, então, assim, cada professor, cada pesquisador ia lá e ficava lendo, e copiava e colava. E, com isso, surgia cada vez mais o meu interesse de poder colaborar com essas pessoas, né? Assim, muitos deles já buscavam também conhecer algumas ferramentas tecnológicas que pudessem ajudá-los, mas isso sempre foi um empecilho, porque travava ali a curva de aprendizado das ferramentas, ela não era tão curta, né? Então, assim, acabava que a análise tinha que ser feita ali naquele momento. Como hoje, se acontecer alguma coisa no Brasil hoje, né, nessa questão aí de a gente está tendo CPI e tudo mais, quem é da computação facilmente põe um sisteminha ali, né, conversando com a API, por exemplo, do Twitter, e vai coletando ali tudo que todo mundo está postando a partir de um conjunto de palavras-chave. Você define um conjunto de palavras-chave e aí seu sistema está coletando e depois você vai aplicar técnicas em cima desses dados aí para você fazer a limpeza do que é que está dentro do que você queria e o que não está, o que a gente chama de lixo, né? Agora, imagina aí essas pessoas. Então, recentemente, eu vou dar um exemplo aqui, que nesse ano, né, a nossa fundação aqui, a FAPEMIG, abriu edital para projetos, né, de demanda universal, e um professor de outra universidade, que é jornalista, me convidou para participar do projeto, né, se ele for aceito, ainda não saiu o resultado, que é fazer análise de posts no Twitter mesmo, né, e assim, com fins esportivos, mais especificamente de futebol, e sobre profissionais, né, que narram, que trabalham com a narrativa dos jogos, enfim. Aí, ele já tinha essas pessoas, ele quer fazer essa análise com os perfis que ele já tem, que são muitos, no Brasil e no Uruguai. E aí ele está fazendo isso manualmente. Ele vai lá, fica dando print nas telas, vai dando print, fica lendo. E aí eu falei assim, não, eu vou, enquanto não sai o resultado, vamos ver se a gente acha alguém para ajudar nessa coleta. No dia que decidiu que ia ter a Copa América, aí ele e outras pessoas do grupo lá dele, nossa, nós temos que coletar, pelo amor de Deus, a gente tem que coletar no Twitter, vai dar o que falar essa Copa ser no Brasil e papapá e tal, a gente não pode perder essa oportunidade, porque é assim que funciona nessas coletas de dados aí de mídias sociais, que foi o que eu trabalhei no doutorado. É isso, assim, aconteceu e, nossa, vamos coletar, depois a gente vê o que a gente faz com isso, o que a gente descobre disso, na verdade, né? Que aí você coleta os dados e aí você vai aplicar técnicas que vão te ajudar a descobrir informações. E aí, nós achamos um colaborador e ele falou assim, então, mas é para coletar o quê? Aí a gente descobre, assim, aí vem a dificuldade de quem não é da área da computação, de saber como que funciona tudo isso daí.
Como é que é esse processo, né? Então, se eu quero coletar dados do Twitter, eu tenho que ter um objetivo inicial. Eu quero saber, por exemplo, a opinião dos brasileiros. Então, já estou fechando aí, por exemplo, eu só vou pegar tweets em português, por exemplo, né? Sobre o posicionamento do presidente da República em relação à Copa América ser no Brasil. Então, eu tracei aí. Então, eu vou construir um conjunto de palavras-chave que me retorne o mais próximo possível só posts que falam disso. Porque se eu construo um conjunto amplo, vai vir um monte de posts, muitos não tem nada a ver, eu vou ter um trabalho danado para limpar isso daí, e aí pode até bagunçar o processo e perder a hora de realmente divulgar alguma coisa interessante. Então, as pessoas todas, de todas as áreas, elas precisam, eu sinto que tem essa demanda, né? Então, daí vem a interação humano-dados. A interação humano-dados, ela tem que vir já incorporada à nossa formação, à nossa educação, pelo menos a gente saber o que é um dado, o que são dados, né? A tecnologia já está na nossa vida há tanto tempo, a gente tem que saber o que é um dado, o que um sensor pode coletar, o que podem fazer com esses dados. Agora, então, que a gente vai poder decidir sobre isso também, as pessoas precisam saber, né, que elas podem decidir com a lei de proteção de dados, né, com a LGPD, mas as pessoas, a maioria não sabe, né? Então, assim, a gente tem vários problemas, a gente tem muita informação, muito dado público, aberto, disponível. Os profissionais da computação geralmente conseguem captar esses dados, né, com mais facilidade, mas tem muito mais pessoas querendo analisar isso. Eu sinto que na computação a gente quer desenvolver, otimizar as técnicas de se fazer isso, né? Se a gente for pegar a computação por si só, ela quer melhorar os algoritmos, ela quer, desenvolver uma outra forma de treinar a máquina para poder deduzir o que está ali naquela base de dados, enfim. São, de fato, pesquisas e desafios para a computação. Mas a computação também tem um lado humano, que é ajudar as pessoas a resolverem seus problemas também. E aí, com isso, não adianta eu ter uma ótima ferramenta que vai me ajudar a coletar dados, vai me ajudar a minerar esses dados, e aí vai me ajudar a apresentar, a criar visualizações desses dados, se só eu que entendo de computação, que sei o nome dos algoritmos lá de mineração de dados, que vou fazer a seleção, que vou escolher o tipo de mineração que eu quero aplicar, que vou conseguir usar. Né? Não faz sentido. Foi aí que, participando desse grupo, essa era a dor do grupo. Assim, como que a gente vai conseguir fazer isso sozinho? A gente vai um dia conseguir fazer isso sozinho ou a gente vai sempre precisar ter alguém da computação para fazer para a gente? E aí também existe a questão do linguajar das áreas, né? Então, é aquela velha história da engenharia de software, né? Da cadeirinha lá, o que o cliente quer, até o que foi projetado, o que foi entregue. A cadeirinha de balanço na árvore, né? Isso a comunicação, gente, ela é ainda um problema grande. Não só na engenharia de software, mas em qualquer contexto em que uma pessoa, vou chamar de leiga em computação aqui, mas assim, uma pessoa que não conhece mais profundamente técnicas, ferramentas e tudo mais, algoritmo, vai demandar para quem é muito técnico. Então, falta aqui no meio um tradutor, alguém que traduza
né, alguém que entenda dos dois lados e faça a tradução, né, disso daí. E aí eu fui acompanhando essas pessoas com essas dores, com essas questões, e fui descobrindo também, assim, que dentro desse contexto, os profissionais da área de comunicação e, mais especificamente, do jornalismo, muitos buscam, por conta própria, essa qualificação em compreender, né, até pela natureza da profissão deles, que hoje tem uma área aí que chamada jornalismo de dados. Hoje não, ela sempre existiu, mas o nome era outro, e agora é jornalismo de dados. E os jornalistas de dados, eles trabalham assim, magnificamente com dados, eles coletam dados de várias fontes, e aí são fontes não só pela internet, mas onde eles souberem que tem dados que vão sustentar, né, o trabalho deles, a matéria que eles estão fazendo e tudo mais, eles vão coletar. E aí, algumas ferramentas eles usam com uma certa facilidade para coletar dados de páginas, coletar dados de sites públicos, né, de sites de instituições públicas. Eles sabem que, se não tiver lá publicizado, que a lei de acesso à informação garante que eles têm direito a esse dado, então ele manda um e-mail, ou liga e solicita, e a instituição tem um prazo máximo, né, que ela tem que devolver esses dados, mas eles sabem também, e eles sabem disso muito mais do que talvez a gente que é da computação, porque a gente está criando as ferramentas, a gente não está indo atrás para analisar talvez os dados, né, que essas ferramentas ajudam a analisar. Aí, por exemplo, você vai lá no dados abertos, algum portal de dados abertos aí, de prefeitura ou de governo do estado, governo federal. Muitos, você vai encontrar, assim, muitos dados sobre várias coisas, e durante muitos anos, assim, eu lembro que no doutorado eu resolvi fazer alguma coisa sobre a coleta de lixo lá de Porto Alegre. Não lembro exatamente o trabalho, mas era uma visualização de dados ao longo do tempo sobre as questões de coleta de lixo, a partir desse portal de dados abertos de Porto Alegre. Gente, é assim, em 2010, eles têm uma planilha CSV, né, um documento CSV. No outro, tem um PDF. No outro, tem uma informação que é uma página. Então, assim, você tem um trabalho de pegar tudo isso e fazer tudo virar um mesmo formato, para você poder trabalhar esses dados. Então, é um gap, né, uma lacuna muito grande ainda, até hoje, que, assim, relaciona, de uma forma geral, a percepção das pessoas, né, dos cidadãos em geral, sobre a quantidade de dados que estão disponíveis para a gente pode buscar, né, ter ciência e saber como que esses dados podem ser usados para tomada de decisões, e também a necessidade que existe dessas pessoas buscarem também suprir essa falta de domínio desse assunto, né? Porque nós estamos mergulhados num mundo que é de dados. Então, assim, a Ju falou aí no início, ciência de dados, eu nem vou chegar a falar de ciência de dados, eu estou falando aqui de um contexto muito mais próximo da sociedade em que a gente vive, dos nossos vizinhos, das pessoas do nosso bairro, do quanto que ali a gente já tem problemas nesse contexto que poderia ser resolvido se as pessoas tivessem, né, domínio disso daí, já tivessem conhecimento sobre dados, né, sobre o que a tecnologia pode trazer em benefício nosso.
Porque para ser um cientista de dados, que aí a gente já vem para um papel que vem crescendo cada vez mais, o que é fantástico, aí você tem que saber fazer tudo isso que eu falei aqui. Você tem que saber coletar, você tem que saber tratar os dados, você tem que conhecer muito bem de estatística, você tem que conhecer muito bem das questões sociais. Aí você tem que ser cientista da computação, matemático, sociólogo, você tem que ser uma pessoa assim com esse espectro muito amplo de conhecimentos, justamente porque aí você não vai só coletar, aí você vai analisar, você vai trazer resultados a partir dessa coleta, desse processamento desses dados, e trazer talvez tendências, identificar anomalias em bases de dados, padrões, enfim. E aí você tem que ter uma formação para isso, né? Assim, para eu falar de organização de cidades, de problemas de cidades, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem formação para isso. Eu não estudei isso, eu não consigo abordar numa discussão, sustentar uma discussão que aborde esse tipo de problema. Então, para ser um cientista de dados, você tem que ser capaz de ter esse embasamento. E aí, sim, você será um cientista de dados. Nos Estados Unidos, tem cursos de graduação em ciência de dados mesmo, assim, que aí você tem essa formação, você se forma para ser um cientista de dados, e as empresas estão convergindo cada vez mais para essa necessidade de ter pessoas que fazem esse trabalho de análise de dados dentro das empresas. Inclusive, em empresas de desenvolvimento de software, muitas já estão contratando pessoas com esse perfil, que às vezes eles chamam de ciência de dados, e o fato de você saber Python, saber coletar e criar uma visualização de dados, não necessariamente te torna um cientista de dados. Mas se você sabe fazer isso, para a empresa, você já consegue fornecer dados ali do contexto de desenvolvimento de software, que é genuíno, né, de quem está ali trabalhando naquele contexto, então fica mais fácil tomar decisão em cima disso daí, porque é um contexto que é do domínio da maioria das pessoas que trabalham naquela empresa ali. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou falando, né? Vocês podem me atrapalhar aí no meio e perguntar alguma coisa, gente. Eu queria, já que você deixou, eu tenho um monte, mas aí a gente vai fazendo ao longo. Como tem alguns alunos da gente aqui que está fazendo pesquisa também, tratando com pessoas, lidando com pessoas e tal, quais seriam lições aprendidas ou maiores desafios ou coisas que a gente deveria fazer quando pesquisa nessa área? Quando a gente precisa lidar com pessoas, normalmente pessoas que não têm informação naquilo que a gente está pesquisando, que às vezes a gente faz a pergunta, ele não sabe nem como responder, porque ele não consegue se colocar naquele próprio contexto. Então, por que eu trago isso? Porque uma das coisas que a gente está tentando fazer com esse webinário, especificamente esse de métodos para computação, é fazer com que os nossos alunos desenvolvam habilidades de executar métodos para trazer dados que sejam representativos. Muitas vezes a gente faz assim, conversei com 2 pessoas numa empresa, então estou generalizando, é melhor usar Java do que Python. Ou então você diz assim, vou fazer um survey, responderam 100 pessoas, dessas 100 foram 90 alunos que eu conheço da universidade, que tem a minha mesma formação, está tudo enviesado, eu fiz umas perguntas que não fazem muito sentido para eu trazer a resposta para o meu problema de pesquisa levantado. Então, nesse mundo aí de dados, que a gente tem que transformar enquanto pesquisadores, esses dados em informações, para expor os nossos problemas de pesquisa, se puder falar sobre isso, acho que vai ser bom para a gente, enquanto pesquisador, e para os alunos que estão começando nesse desafio agora.
Sim, ótima pergunta. E até já estava nos meus planos falar sobre isso. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer muito isso, né? Então, a gente tinha um laboratório, um grupo de pesquisa que continua existindo lá na PUC, né? Que era de visualização de dados. E ele é em parceria com a Faculdade de Comunicação. Então, a gente tinha professores e alunos da computação e da comunicação e trabalhamos juntos em várias ações, né, ali estabelecidas. E aí, esse meu próximo slide traz justamente algumas coisas, principalmente relacionadas às publicações que a gente teve relacionada a isso. Então, no início, quando o primeiro projeto que a gente fez começou, a gente começou a coletar, era 2014, né? Então era ano de Copa e também ano de eleição. Aí a gente começou a coletar do Twitter, assim, sem um objetivo específico. A gente queria, a Copa era no Brasil, a gente começou a coletar posts no Twitter em português, a gente eliminou os posts em outras línguas, sobre a Copa. Aí a gente colocou essas hashtags que eram mais usadas, não vai ter Copa sim, ou várias outras que eu não estou lembrando aqui agora. Mas, e fomos coletando, então ficava um computador rodando a coleta continuamente ali. A gente ia embora, dormir, e a base de dados ia só aumentando. E aí a gente observando o que estava acontecendo, né? Assim, se qualquer fato extraordinário ao longo desse período pré-Copa, né? E durante a Copa que acontecesse, certamente a gente iria fazer esse recorte dos posts daquele período, né? E tratar esses posts para a gente analisar. E aí, uma das coisas que aconteceu foi isso. O Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. E aí, o que acontece, Uai? Nós estávamos já coletando os posts do Twitter, né? Então, vamos pegar um recorte aí. De meia-noite do dia 8 de julho de 2014, meia-noite e 1, até 23h59, nós vamos pegar todos os tweets que foram coletados. E aí a gente vai fazer uma análise de sentimento do usuário brasileiro, né? A gente colocou brasileiro por conta de ter coletado em português, mas pode ser que tenha sido algum português ou alguém de algum país que também fala português. Porque no Twitter as pessoas não costumam muito colocar a geolocalização. Aí a gente não trabalhou com isso, né? E aí a gente resolveu focar mais na opinião das pessoas, né? Porque como que as pessoas estavam reagindo em relação ao ataque, aos jogadores, né? À equipe de ataque do Brasil, assim. E aí a gente ia classificar esses sentimentos, né? A partir de técnicas que já entram na área de inteligência artificial, de mineração de dados ou processamento de linguagem natural. Aí você tem várias técnicas que você pode usar para tratar os seus dados. Isso aí vai ser de acordo com o seu objetivo, com o conhecimento que as pessoas envolvidas têm, né? Ou com os colaboradores que você vai encontrar aí também. Aí a gente teve o objetivo de classificar esses sentimentos em positivo, negativo ou neutro. Seriam aqueles que não dava para identificar se era positivo ou se era negativo. Então, depois eu posso passar o artigo para vocês, esses artigos aí. A gente viu que o sentimento positivo, antes do jogo, né, até o início do jogo, sei lá, era a curva muito maior do que o negativo, né? E aí, a gente esperava que
A partir, tipo assim, aí teve o primeiro gol da Alemanha, sei lá, eu não lembro exatamente qual foi eu não sei se foi a partir do terceiro gol da Alemanha, essa curva cai, e a curva que sobe não é de sentimento negativo, é de sentimento neutro, e ela prevalece, sabe? Assim, ela cresce à medida que o jogo vai Foi acabar. o desespero, mulher. Era tipo, tô triste, mas vai virar. E quando foi 3, 4, 5, 6, aí é tipo, misericórdia, o mundo vai se acabar. Aí foi tipo, eu não sei nem o que dizer, se eu meto pau ou se eu choro, se eu... Então, Ju, a gente também esperava que fosse isso, só que aí a gente, como a gente tem os posts, a gente percebeu, e eu acredito que vocês vão lembrar disso também, o brasileiro gosta muito de fazer isso, que foi a ironia, a zoação, né, as piadas, que nem a gente não pega isso. Você não tem como classificar um post como irônico se você não for um ser humano ou se o seu algoritmo for muito bem treinado a ponto de saber que não, a Juliana está sendo irônica nos que ela está falando aí. Então a gente acha que o neutro prevaleceu por conta da ironia. Todo mundo começou a fazer piada com a situação. E aí é aí que vem a importância da visualização de dados, de você saber o que você está querendo coletar, de você investigar, né, mas porque deveria ser negativo, né? Assim, que vergonha de ser brasileiro, perder em casa, de 7-1, sei lá, alguma coisa. Mas não, tinha muita piada. Então, as piadas foram caindo na classificação do neutro, né? Porque a gente não sabia identificar quando a pessoa estava fazendo uma piada, quando estava sendo uma ironia. Então, isso é um desafio também para a computação, né? Para quem faz pesquisas nessas áreas, assim, e processamento de linguagem natural, né? Assim, mais especificamente também era pelo menos um grande desafio. Não sei se já avançaram nisso, mas é isso. O brasileiro usa muito dessas questões de ironia em alguns posts. Hoje as pessoas, alguns posts colocam este post tem ironia, contém ironia. Não sei se vocês usam o Twitter. Algumas pessoas postam alguma piada não, né? Postam um texto, aí elas têm que colocar, esse texto contém ironia, pela quantidade de pessoas que não conseguem perceber também que tem ironia no texto, né? Mas, assim, então essa foi uma questão. Aí, esse artigo foi publicado, até chamou a atenção por causa do título que a gente colocou, que era de 7-1, né, e tal. E aí todo mundo ficava curioso para saber o que tinha nesse artigo aí. Pois eu fiquei curiosa em outra coisa, não sei se tu tem essa informação. A parte de infraestrutura para botar essas coisas para rodar sempre, de noite e dia, é muito cara? Ou um computador desktop ou um notebook dá para fazer? Porque às vezes eu penso em fazer isso, mas a gente tem limitação de recurso lá no Campus 4. Então, até que ponto a gente consegue enveredar por isso se a gente não tem uma infra muito boa, sabe? Instalaram uns clusters lá que a gente pode até ver a possibilidade de utilizar. Mas se tu puder falar da infra, pelo menos a informação que tu tem para a gente ter ideias de até que ponto isso é possível não fazer em cada grupo de pesquisa ou em cada laboratório. Sim, a infra limita. No nosso caso, a gente tinha um computador desktop coletando e um aluno bolsista tinha acesso remoto para ele verificar, ele constantemente, durante o final de semana, alguma coisa assim, ele verificava se estava funcionando, se não ele subia e colocava para rodar de novo. As APIs, elas têm as limitações delas, né? Assim, por exemplo, se você vai coletar no Twitter pela sua conta de usuário do Twitter, aí você vai utilizar uma API para esse perfil de usuário, aí eles têm as limitações ali de quantos posts podem retornar para cada busca, né, e intervalos de tempo e tal. Então acaba tendo alguma limitação. Hoje também você pode fazer uma solicitação, como pesquisador vinculado à universidade, você pode fazer uma solicitação de uma conta com privilégios para pesquisadores.
que aí você consegue coletar uma quantidade maior. Aí tem um conjunto de possibilidades maiores. Agora, por exemplo, lá na UFMG, em 2010, eles criaram lá o Observatório da Web. Aí, eles, na Copa de 2010. Então, assim, era um mega projeto, né? Assim, fantástico. E aí, a infra era assim, era um super laboratório, com super computadores, coletando, tinha... eu não lembro muito bem, mas tinha redundância, tinha alternância ali, então, para vir mais resultados do que essas limitações da API, né? E também, ao mesmo tempo, já trabalhando em eliminar duplicidade, né? Porque várias máquinas coletando, poderia coletar o mesmo, enfim. E aí eles fizeram um observatório que era quase... era um site, eles criaram um site para mostrar isso aí, que era quase em tempo real. O que é quase em tempo real? Porque ainda tinha aqueles segundos de demora de aparecer. Mas, por exemplo, no dia que tinha debate entre candidatos, aí eles tinham um gráfico lá no site deles, que você assistindo o debate, você ia vendo o gráfico se movimentando de acordo com as coletas que eles estavam fazendo, sabe? E aí vinculava também coisas que vinham do YouTube, assim, foi um trabalho interdisciplinar. Eles têm essa infraestrutura ainda, mas eu não sei, eu não estou acompanhando mais, assim, o que eles estão fazendo, mas aí sim, aí você consegue ter um conjunto de dados e informação proporcional à sua infraestrutura. Mas com um computador dá para fazer, dá para ter uma amostra boa para você fazer uma análise boa. Né? Aí aqui nesse estudo 1, a gente utilizou grupos focais, né? Que aí para a gente, depois que a gente criou as visualizações dos dados, né? A gente apresentou, foram 2 grupos focais com estudantes de jornalismo e jornalistas. E aí a gente durante esses grupos focais, a gente apresentou para eles as visualizações que foram criadas. E a gente foi coletando por meio, a gente filmou, a gente gravou, e a gente ia anotando também, né, nós pesquisadores, a opinião, o que ia surgindo ali, porque no grupo focal você tem uma quantidade de pessoas em que você faz perguntas, né, e você tem um roteiro, aí as pessoas começam a falar o que elas acham daquele assunto, a opinião delas, o que elas sabem sobre aquilo, e outras pessoas podem divergir, enfim, aí chega no final, existe de alguma forma uma predominância de uma opinião ou um consenso, né? E aí a gente fez 2 sessões de grupos focais com pessoas diferentes, e aí a gente obteve aí a percepção de profissionais, né, de mídia, né, sobre essa análise de sentimentos do jogo. Então, isso é um tipo de coisa, de método, né, que a gente pode usar em pesquisas da computação com pessoas que são de outras áreas. O importante que eu acho é você saber quem é seu público-alvo também, né? Aí a gente decidiu focar em jornalismo ou comunicadores, para manter uma linha ali de desenvolvimento de trabalho em cima dessas coletas e das visualizações criadas. O segundo estudo, a gente fez uma survey online, também que a gente disparou em grupos de jornalistas apenas, né? Então, assim, a gente convidou jornalistas e comunicadores, e aí eles foram convidados também a responder a survey. A gente fez visualizações de dados também sobre as questões que envolviam a campanha à presidência do Brasil, né? E aí as visualizações, elas foram apresentadas no questionário em forma de vídeo e eram visualizações interativas, mas a forma que a gente teve naquele momento de apresentar foi criando um vídeo e narrando
as funcionalidades da visualização, quanto você podia expandir ou diminuir o intervalo de tempo, como que aparece, quais os dados que apareciam a partir das suas interações com os gráficos. Aí, então, a gente usou o survey, né? Um outro estudo, a gente fez um mapeamento sistemático, que a gente queria saber, aí já vai para uma área mais próxima do que eu fiz na minha tese, né, que era construir visualizações narrativas de dados, que seria contar histórias com dados. Então, assim, a partir de dados, né, a partir dos dados que você tem, você, em vez de colocar vários gráficos ali para uma pessoa leiga em computação analisar, você pode determinar a ordem em que esses dados, a ordem ou a forma, ou a organização que você vai criar de um caminho a ser percorrido pelo leitor, que você considera que é o caminho, que é a história que você quer contar. Então, assim, eu quero que ele veja isso aqui primeiro, depois eu quero que ele pule para essa visualização, depois ele possa explorar tais dados e esses. Então, seria mais, assim, de uma forma mais, né, assim, geral, na visualização narrativa seria isso, você contar histórias com dados e você, autor da visualização, você pode definir inicialmente a história que você quer contar, né, o caminho que o leitor quer percorrer. No entanto, como as visualizações são interativas, o leitor pode, no meio do caminho, ir para outro lugar e criar a história dele também. Que aí ele vai explorando outros dados que não estavam dentro daquilo que você imaginou, mas ele tem essa liberdade, é o interesse dele e ele pode muito bem também visualizar a história da forma que ele percorreu ali. Então, a gente queria saber como que estava o panorama das pesquisas nessa área no mundo, dentro da ciência da computação, né? Aí surge especificamente, então, com essa ideia de visualização narrativa, o estudo 4, em que eu entrevistei pessoas no Brasil que fazem análise de dados de mídias sociais, grandes volumes de dados de mídias sociais. Todas as pessoas com formação relacionada à comunicação social e jornalismo. Então, eu coletei dados a partir com entrevistas que foram gravadas e foram riquíssimas essas entrevistas, justamente por verificar, assim, o quanto os jornalistas, por mais que eles estejam próximos da tecnologia para buscar esses dados e tudo mais, o quanto ainda falta de suporte, de formação, né? No caso específico de jornalistas ou de analistas de dados, até nesse trabalho a gente chamou de analista de dados a pessoa que faz a análise de dados. A gente nem pensou no analista de dados como cientista de dados, né? Porque a gente não estava conseguindo ainda nenhuma pessoa com um perfil que fosse próximo do analista, assim, que conseguisse fazer todo o processo sozinha. Mas encontramos umas 2 ou 3 pessoas que são jornalistas, que conseguem coletar os dados, que conseguem tratar esses dados, conseguem gerar gráficos a partir desses dados. E aí, com base nisso, eu fui construir um modelo no doutorado para ajudar essas pessoas a projetarem, né, a criarem, pensarem nas visualizações narrativas dos dados que elas possuem, né? Então, elas têm uma base de dados, elas querem contar a história desses dados, mas aí elas não sabem operacionalizar isso, né? Então, a gente pensou em utilizar cartas, então, a partir de alguns autores que falam de visualização narrativa, que tratam sobre o que tem que ter, quais os tipos de interação, qual o significado de cada gráfico, enfim, quais os recursos tecnológicos que podem ser explorados dentro de uma visualização interativa.
Aí nós criamos essas cartas, né? Eu criei essas cartinhas, eu tenho até com umas aqui, elas estão meio velhinhas, mas já imprimi muitas cartinhas dessas para poder apresentar depois da defesa. Então, eu fui, depois disso, a partir desses estudos todos, eu fui atrás de pessoas que fazem análise de dados. Então, esse aqui era o cenário de um novo estudo, que eu iria observar a pessoa recebia um cenário com um conjunto de dados que ela conhecia, que ela já tinha um conhecimento prévio, né, uma base de dados, um papel em branco, que seria como se fosse, né, assim, o papel para ela projetar o que ela quer na visualização, o que ela quer mostrar, quais as decisões que ela vai tomar em relação ao que ela vai mostrar para o leitor da visualização dela, as cartas, né, todas as cartinhas, um tutorial explicando o que é cada carta, mas a carta tem na frente o nome dela e no verso uma breve explicação do que é. Então, por exemplo, aqui é uma carta de técnica de visualização. Então, ela tem aqui um T e um V, que mostra que ela é uma técnica de visualização. Aí, por acaso, isso aqui é um mapa. Aí vem a explicação do que é o mapa em termos de visualização de dados. Então, essa pessoa, se a pessoa quisesse mostrar algum dado utilizando o mapa, ela iria escolher essa carta para dizer como que ela queria projetar a visualização dela. E ela podia usar post-its, canetas coloridas, enfim, rabiscar e refletir ali sobre isso. Aqui são algumas fotos de resultados dessas reflexões, né, das pessoas que passaram por isso. E era muito interessante que aí eles começavam inserindo algumas cartas. Porque eu quero primeiro mostrar isso, porque eu quero falar sobre isso. Aí depois a pessoa vai poder clicar e tal, e aí ela entra aqui. Então, ela no meio do processo, aí o participante virava e falava assim, se bem que essa outra carta aqui cairia melhor aqui agora. Aí ele voltava, tirava a carta de lá, botava aqui. E ele tinha que anotar essas decisões que ele estava tomando. Então, assim, é um modelo para apoiar a tomada de decisões no design mesmo, de uma visualização. E até então, meu trabalho foi todo voltado para a análise de dados de mídias sociais, né? Vocês viram que eu estou até agora falando sobre mídias sociais. E aí, depois disso, que depois eu terminei o doutorado, uma aluna da graduação aqui em Diamantina leu minha tese. Ela já era graduada em turismo e estava terminando a graduação em sistemas de informação. E aí ela queria fazer o TCC comigo, ela leu minha tese, e aí ela mesma teve a ideia porque ela, durante o curso de turismo, ela teve um envolvimento muito forte com o trabalho de coleta de dados de turismo aqui em Diamantina, os problemas que o município, a universidade enfrentam em relação à tomada de decisões na área de turismo, por ser uma cidade turística também, isso chama a atenção. Aí ela tem conhecimento do tamanho da base de dados que já existe, né, desses gestores em turismo, e que só tem a base de dados, lá não tem um trabalho em cima disso daí, e ela resolveu juntar as duas coisas. Aí ela pegou essas cartas e foi lá e fez um estudo com os gestores municipais de turismo em Diamantina, para eles refletirem, aí com o contexto, eram os dados deles mesmo, os dados que eles coletaram, reais, né, relacionados ao turismo na cidade de Diamantina, e aí eles também projetaram, refletiram sobre essas possibilidades de apresentação de dados. Até porque o relatório, a tese de uma das professoras lá dela do turismo, o relatório que ela criou com esses dados, ela mesmo fala que as pessoas não entenderam, assim, e aí as pessoas não conseguiam compreender o que estava no relatório. E aí ela foi uma das participantes e ela fala assim, meu Deus,
se eu soubesse que isso aqui existia antes, eu já visualizo aqui muitas outras formas de apresentar todos os dados que a gente coletou, todos os anos, e que eu nem sabia que existia. E aí e as pessoas também nem sabiam que isso chamava visualização de dados. Talvez um gráfico de barras para eles não tinha relação com o nome visualização de dados, que a gente descobriu que é um nome que é mais usado e tem um domínio maior na computação mesmo, ou as pessoas de jornalismo de dados que fazem muito isso. Mas tabela é uma técnica de visualização, assim, qualquer forma de representar dados é uma técnica de visualização de dados. E aí, quando você vai pensar em interação, você tem que apresentar para essas pessoas quais são os elementos de interação, o que eles provocam nesses gráficos, né, nessa aplicação dessas técnicas ao serem usados. Então, gente, a interação humano-dados que eu quis trazer para vocês é essa, né? Como que as pessoas elas estão tomando decisões baseadas em dados no dia a dia? Elas tomam decisões baseadas em dados? Elas sabem que elas têm acesso a dados para elas poderem tomar decisões? Eu falo as pessoas, os cidadãos comuns, né? Assim, lógico que em organizações, governos, geralmente as pessoas recebem relatórios prontos, feitos por outras pessoas, e o que embasa também a tomada de decisão. Mas nós, como cidadãos, que podemos participar, se quisermos, assim, ativamente, de cobrar ações do governo, verificar quanto que saiu, quanto foi liberado de recurso para Diamantina, para a obra tal, quanto que a prefeitura já gastou, o que está acontecendo, onde eu consigo esses dados, as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe disso, né? Não sabe que pode fazer isso. Então, esse é o gap que eu acho que existe da interação humano-dados, né? Então, assim, até para a gente se organizar como sociedade civil, para poder cobrar do presidente da Associação de Moradores do Bairro, para que ele vá atrás do vereador, que vai negociar com a Câmara e com o prefeito, sei lá, qualquer coisa. Eu estou dando exemplos muito assim, próximos de realidades que nós vivemos, para a gente ver que, nesse contexto, já não há conhecimento da maioria das pessoas sobre, né, como que esses dados podem transformar as nossas vidas. Então, a ciência da computação tem esse desafio de se inserir no meio dessas outras áreas todas, para juntos, né, de forma interdisciplinar, criar soluções para que a interação humano-dados seja, né, assim, seja ampliada e seja praticada mais no dia a dia, justamente para esse modelo aí de viver tomando decisões com base em dados, né? Então, a gente tem que colocar o ser humano no centro desse fluxo. Então, para que haja interação humano-dados, o ser humano ele tem que estar no meio do fluxo aí de dados, e ele tem que ter essa percepção, ele tem que saber que ele está no meio desse processo de fornecimento de dados, dele poder coletar dados, dele poder interagir com esses dados, e também saber o que ele pode fazer com isso daí, como cidadão, como morador de uma cidade, como, né, morador de um país, ou funcionário de uma empresa, enfim, em vários contextos, né? Aí eu quis trazer mais nesse sentido a fala sobre interação humano-dados, porque isso aqui já dá para a gente ter uma dimensão de que dentro da ciência da computação, para a gente trazer soluções que envolvam seres humanos, a gente tem que envolvê-los na construção dessas soluções, né, e apresentar para eles, assim, de forma clara, sei lá, né, eu achei que as cartas seriam uma forma de ajudá-los a entender, e funcionou. E aí funcionou no contexto de turismo, né, então, que prova que
eu fiz uma tese toda com base para análise de dados de mídias sociais, e aí isso aqui funciona para análise de dados quaisquer, assim. Você tem uma base de dados, você quer encontrar informação, padrões ou alguma coisa dentro daquela base, isso aqui ajuda na reflexão e na tomada de decisões sobre o uso desses dados aí. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu falei, foi ótimo. Eu vou passar a palavra para as pessoas que quiserem interagir. Quem não puder ou não quiser ligar a câmera ou som, pode falar pelo chat também. Mas só uma informação, acho que dentro desse contexto, acompanhando a fala de Carol, o ano passado a gente teve um conjunto de lives lá no Instagram do curso de Sistemas de Informação, quando eu era coordenadora, e uma das falas foi do nosso professor de redes, segurança de informação e dados, hacks. E eu me lembro como hoje ele falou assim: se o serviço é gratuito, você é a mercadoria. E era na época em que estava saindo um monte de aplicativo ou de plugin de você gordo, como seria? Você magro, como seria? Você velho, como seria? Você juntando você e seu namorado, como seria a cara do seu bebê? E aí, assim que terminou a palestra, eu acho que estava em casa, e aí Tibério falou assim: olha que massa ficou a minha foto quando eu ficar velho, vou ficar um coroão. Aí eu disse: tu é a mercadoria. Não, isso é viagem. Eu disse: vamos ler. Eu vou abrir o aplicativo e vou fazer como se fosse eu fazer a primeira vez. E quando a gente começou a ler, eu posso usar a sua imagem de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer espaço. Eu posso editar a sua imagem e fazer não sei o que lá. E não dizia a sua, para não ficar uma coisa muito, tô pegando o seu dado. Dizia assim: as imagens inseridas nesse aplicativo podem ser trabalhadas, podem ser comercializadas, podem ser não sei o que lá. Que traduzindo é assim: tu tá me dando a tua foto, mas algumas alterações que a gente possa fazer, eu posso fazer o que quiser com ela. Obrigado por estar aqui. Então, só para fechar, assim, quantas pessoas, inclusive, Tibério não é de computação, mas quantas de computação fizeram aqueles trequinhos, eu velho, eu gordo, eu magro, bonito, eu com cabelo vermelho, eu com cabelo azul, eu com não sei o quê. E quem usa iOS, quem usa as coisas da Apple é menos, mas quem usa as coisas do Galaxy, Samsung, tem milhares de aplicativos gratuitos. Se você bota aplicativo para qualquer coisa que você imaginar, só falta sentir o cheiro pelo celular. É gratuito. Aí tem propaganda, tem um monte de assinatura de contrato que você não lê, dizendo que faz um monte de coisa no seu celular que você não tem ideia, e ele está rodando lá em background. Então, eu mesmo já baixei um monte de coisa que eu uso para fazer o que eu preciso, que é gratuito, e aí eu desinstalo e apago, e vou na parte de configuração e segurança, e vejo se não está lá, e tiro as minhas senhas. Mas é uma exceção. Povão que tem agora, todo mundo tem um celular, e a maioria deles usa Android porque é mais acessível a questão de preço, baixa todos esses aplicativos, metem dados lá de tudo quanto é jeito e não tem noção dessa interação humano-dada. Mas aí eu vou me calar, que eu falo muito, e dar oportunidade para os outros interagirem com Carol. Então, fiquem à vontade. Acho que Jussiano está com a cara agoniada, danada, querendo falar alguma coisa. É Jussiano? Eu estou encantado, sabe? Fiz algumas anotações aqui, mas, gente, eu fico feliz, Carol. Eu fui aluno, né, de Juliana Saraiva e de Usca. Essas colorações que você usa assim, remete muito a Usca e fica dentro do nosso coração em tudo que a gente for fazer, né? Mas, de fato, eu quero parabenizar, né, pela palestra, e, de fato, foi muito engrandecedor, porque nós podemos ver que a tecnologia da informação, ela simplesmente não é o fato de uma ferramenta existir ou de um software estar ali à disponibilidade de todos usarem, né? Nós podemos associar as pessoas, os dados, as atividades, os recursos materiais, como as cartinhas que você desenvolveu, e também não fica muito longe
do que a ciência de dados quer tratar, né? Eu concluí uma pós e ainda estou em processo de finalização, só falta um detalhezinho, que a gente não pode esquecer, né? Que, se nós formos olhar, é uma área interdisciplinar, é uma área que vai fazer o intuito de tudo gerar conhecimento. E nós olhando o que você falou, nós entendemos que o profissional de tecnologia, ele não apenas se limita a estar frente a frente com o computador, ele tem que saber dialogar e conversar com as pessoas para poder extrair esse tipo de informação. Nós estamos tão atentos às telas que não se ligamos em ouvir o que as pessoas falam. Então, assim, olhando para tudo isso, eu enxergo que nós precisamos, acima de todas as coisas, entender de ferramentas, mas também ser profissionais de tecnologia da informação que agreguem valor em outras áreas com ferramentas palpáveis, como, por exemplo, as suas cartinhas. Falta um desenho de um processo em determinado setor de uma empresa. Falta entender da ciência de dados no processo de educação do ensino fundamental e do ensino médio. Eu hoje atuo como professor e na área de ciência de dados, na minha pós, eu pude ver como utilizar a análise de dados para vincular o projeto de vida dos meus estudantes ao direcionamento de carreira que alguns sites fazem. O que é que eles usam? Se eu insiro informação. Aí eu entro naquela fala que Juliana falou. Nós somos a mercadoria. Juliana, não se preocupe não, viu? Que vai ter muita clínica de estética vendendo produto daqui a 15 anos para muita gente que fez o teste, que está entre 25 e 45 anos hoje. Já é estudo científico que foi elaborado, tá? Vão vender o resultado da sua imagem de como você ficaria. Para você ter noção. É isso, parabéns, gente. Obrigada, mas gostei muito mesmo dessa sua fala, e aí agora nesse final estou lembrando da questão da harmonização facial, né? Aí, muitas piadinhas aí nas redes sociais, né, que a pessoa se transforma naquele modelo quadradinho do bico, da boca toda parecendo um biquinho, e aí quando tiver um filho, vai falar, parece com quem esse menino? Porque a pessoa original mesmo, ela já está modificada, a criança não vai conseguir parecer nem com o pai, nem com a mãe. Mas é importantíssimo isso mesmo que você falou, de ter mecanismos. E outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, essas pessoas participaram do estudo, né, com as cartinhas, que são pessoas que já conseguem coletar dados, conseguem usar ferramenta tipo o Tableau, que é uma ferramenta muito boa para criar visualização de dados, criar gráficos, até interativos também, né, entra nessa parte de visualização narrativa, eles também já estão bem avançados. E aí essas pessoas ficaram surpresas, foram surpreendidas pelo processo de reflexão que não as cartinhas eram só um elemento desse processo, mas ao qual eles foram submetidos, que muitos relataram o seguinte, na entrevista pós-criação do design, que eles pegavam os dados. Aí eles ficavam lá, deixa eu ver como é que fica nesse gráfico aqui, no gráfico de barras. Não ficou legal não. Então vamos ver aqui o gráfico de bolhas. O gráfico de bolhas ficou melhor. Então assim, eles jogavam os dados no gráfico, o gráfico que ficasse mais bonito, aí eles escolhiam aquele gráfico ali. Então, mesmo essas pessoas familiarizadas até com o texto, não refletiam sobre qual a melhor forma de apresentar esse tipo de dado. Porque você tem que saber quais são as possibilidades que aquele dado, especificamente, vai ser será melhor representado por meio das técnicas de visualização. Talvez a melhor forma vai ser uma tabela mesmo, não precisa ser nada mirabolante. Mas você tem que entender o que você quer comunicar, como que você quer comunicar esse dado. E aí existe esse processo de reflexão, né, e de conhecimento, assim, não é jogar, deixa eu jogar que esse gráfico está mais bonito.
esse gráfico aqui vai ficar mais legal. Enfim, não é isso, né? E não tem que ser. As pessoas precisam pensar nesse processo de criação mesmo. Carol, outra coisa sobre dados que eu estava lembrando é que antes o judiciário aceitava você dar prints em conversas ou salvar como arquivo de áudio, levar para o judiciário e isso ser prova. Prova de que você foi agredida, foi violentada, foi ameaçada. Hoje já existe entendimentos tanto do STJ quanto do STF que isso não é mais válido, uma vez que existem ferramentas que conseguem falsificar isso muito bem, mas existem sites que são autorizados pela própria justiça, em que você usa como se fosse o QR Code do web WhatsApp, e você dá o acesso ao seu celular. Eu fiz isso recentemente, e aí você salva o que tem que salvar, grava o que tem que gravar. Se quiser que o áudio seja também validado, você dá play no áudio que a pessoa estava falando com você. Ele gera um PDF com todas as criptografias e confirmando o telefone que recebeu, o telefone que foi, a hora que foi, quem não foi, e gera um zip com um vídeo, que é como se fosse uma gravação de tela da sua interação com o seu WhatsApp Web via interface de segurança de dados. Então, são informações como essa que às vezes foge de computação. A gente está falando de justiça, a gente está falando de prova, a gente está falando de perícia, que por trás tem a computação, tem o dado, que hoje não é só, tá me ameaçando, vou dar um print aqui e tá tudo certo. O teu print não vai valer de nada, não vai valer de nada, não abre nem inquérito mais na delegacia. Isso é bem recente mesmo, acho que tem uns 4 meses que saiu esse entendimento, está quase virando uma súmula, para que isso seja oficializado como entendimento de dados, porque o volume de dados está muito grande, a geração de dados está muito grande, está de forma automatizada, cada vez mais tem o desenvolvimento da computação, de fazer imitações, réplicas, esses cartazes todos que a gente faz, os flyers, já vem tudo pronto, você bota uma foto, bota um negócio. Antes era uma coisa assim, extraordinária, era uma pessoa bem IHC que fazia aquilo, certo? Eu estava longe de ter uma capacidade, uma habilidade, uma competência de fazer algo audiovisual que prestasse. Mas agora, o aplicativo, eu digo assim, ele diz, eu preciso de 2 fotos, um título e a data. Eu escrevo isso, às vezes, no formulário, e ele vai dizendo assim, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Quanto mais para os outros tipos de dados. Então, é interessante a gente pensar. Eu nunca tinha pensado a relação humano-dado, não. Minha relação era muito humano-computador mesmo. E aí, só que tem muito. O computador é como se fosse um genericão. Você não consegue ter essa profundidade do que os dados, como que os dados estão aparecendo. Hoje é a maior commodity. A maior commodity da Bolsa de Valores são as empresas de ciência da computação e dados. Google, Amazon e etc. Então, Twitter, Instagram, são essas as maiores empresas do mundo, porque a gente considera hoje que dados é o petróleo do futuro, né? E ter essa relação, ter esse estudo e essa compreensão socio-tecnológica é imprescindível para a gente direcionar melhor as pesquisas e ter essa alfabetização digital para as pessoas, né? Mas me calei, acabou-se, não vou dizer mais nada. Pessoas, falem. Eu quero falar. Carol, foi muito bom te ouvir, assim. Eu sempre fui muito medrosa com essas coisas dos dados, né? Eu fico achando que a inteligência artificial é o terror que a gente ainda não conhece. Então, todo mundo falando, IA resolve, IA resolve. Eu digo, olha, IA vai fazer uma bagunça tão grande na vida da gente que a gente não tem nem noção do que é que isso vai nos acarretar. Mas, assim, foi muito interessante tu ter trazido esses exemplos, né? Que a gente vivenciou sobre a perspectiva de quem estava gerando os dados, né? E aí você traz aquele olhar de quem estava analisando os dados, como realmente ter essa narrativa. Achei super interessante a narrativa meio que jornalística, né? O que é que você quer mostrar, né? Como é que você quer que
a informação ela chegue até a pessoa, porque é um processo de transformação dos dados, né? E eu achei isso muito interessante, até lembrei, na área de fotografia, se fala muito de, a fotografia ela tem que registrar o momento, o fotógrafo ele tem que ser imparcial do registro. É impossível porque se você faz uma foto aberta ou fechada, de um ângulo ou do outro, você vai mostrar aspectos diferentes. Então, com os dados é a mesma coisa, né? Só que ainda de forma mais subjetiva, menos palpável, né? Então, é muito intangível o que a gente pode alcançar em termos de análise dos dados, né? Então, assim, muito bom, assim. Eu passei por esse mesmo caso de estar conversando sobre um assunto e ao acessar o Instagram pela primeira vez, era sobre eu estava comentando que eu tinha feito escola de dança de salão. Eu disse, eu fiz escola de dança de salão, achei muito bom. Quando eu chego, que abro o Instagram, na proximidade da sua casa tem, tipo, era assim, 200 metros de onde eu estava morando na época, uma escola de dança de salão. Eu disse, meu Deus, um Alex, eu não quero nunca na minha vida, na minha casa, porque eu já sei que esse celular aqui, ele faz todas as capturas que a gente não permitiu de forma consciente. A gente é muito cobaia do serviço, né? A gente não chega a ver o que é que a gente está se dispondo a oferecer em termos de valor para o serviço que a gente usa. É tão legal usar filtro de Instagram? É tão legal ver como é que eu vou ficar daqui a um tanto tempo, como seria o filho de A e B, tudo isso a gente está dando uma quantidade de informação assim que a gente nem consegue medir, por isso a dificuldade de fazer a análise de dados que são cada vez mais gigantescos, né? E isso me faz lembrar de um filme super antigo. Eita, agora sou eu que vou falar, né? De um filme super antigo que eu assisti, mas que eu fiquei super impressionada, que era... O nome do filme é Gattaca. Não sei se vocês já ouviram falar. É muito antigo e ele fala sobre... uma sociedade onde as pessoas elas são geradas a partir de modificações genéticas. Então, as pessoas que são nascidas, oriundas de um pai e de uma mãe sem nenhuma intervenção genética, são pessoas que são excluídas da sociedade porque elas não têm as competências previamente formatadas. E aí vem aquele dilema de, os seres humanos normais, eles têm a mesma capacidade daqueles modificados e fica nessa, né? E aí tem um personagem que é infiltrado e que ele não pode dar nenhuma dica de que ele não foi modificado geneticamente. Então, ele tem todo o cuidado para, quando ele senta no local de trabalho, ele não deixar a impressão digital, ele não deixar os pelos cair, ele não deixar nenhuma saliva dele cair no ambiente, porque poderiam identificar que ele é um humano padrão. Então, mostra um cuidado extremo com o que é muito seu, muito particular, né? São as suas partes físicas mesmo. E a gente está distribuindo as nossas partes não físicas de forma gratuita por um serviço de vou ver como vai ser meu cabelo vermelho. E não se tem uma percepção difundida do impacto que isso pode vir a ter até a curto prazo, né? As propagandas, elas são já de curto prazo. Você fala em algo e você recebe a propaganda que pode ser um inconveniente porque eu estava mencionando uma história de anos atrás, eu não queria aquilo para esse momento. E quais as implicações que esse acúmulo de dados, cuja IA ainda não está tão avançada ainda para tratar, pode nos apresentar daqui para frente? Então, eu vejo simplesmente o caos. Não sei se você, enquanto mais entendida do assunto, pode nos trazer uma perspectiva mais positiva, mas eu vejo assim, esse cenário. E o positiva é relativo, né? Se a gente estiver do lado da otimização da inteligência artificial, tudo vai ser meio que positivo, de alguma forma. Mas eu vejo o seguinte... Nós já estamos sendo, como você mesma disse, a gente está fornecendo os dados que a gente quer, sem saber como eles serão usados, né? Por exemplo, mudando a cor do cabelo, e fora os outros que são, a gente está sendo sensor e dados são captados e a gente nem está sabendo, né? Como o exemplo que eu dei da informação
que eu estava a 3 horas da minha casa, né? Assim, apareceu na tela do meu celular. E a tendência, por exemplo, que a gente vê aí, cidades inteligentes, inovação em territórios e tudo mais, que são assuntos que eu não domino, mas que eu vejo, por exemplo, na área de turismo, aqui conversando com colegas da área de turismo, que estão muito voltados para a área de inovação em turismo, criar centros de inovação e tecnologia. Tem muito isso de, por exemplo, aqui em Minas tem muitos parques estaduais, né? E aí não tem controle sobre o fluxo de pessoas que entra, que sai do parque, se ficou lá no parque, se perdeu, se largou lixo para trás, enfim, uma série de coisas, né? Que aí não tem um sistema no governo que ajude as pessoas que trabalham nos órgãos responsáveis por isso a registrar. Então, assim, eu conheço um caso em que o funcionário, por conta própria, ele criou uma planilha do Excel em que ele vai colocando, tal dia recebemos tantas pessoas que foram uma excursão do colégio tal, ou da universidade tal, entraram tantas pessoas, saíram tantas pessoas, enfim. Uma pessoa pode estar perdida porque não voltou, ou às vezes a pessoa foi andando e ela não queria voltar mesmo, ela já queria ir para outro trajeto, e aí já tem pesquisas na área de turismo em que eles implantam por baixo da terra sensores que já captam pelo seu andar, né, assim, pelos passos dos visitantes, né, eles já conseguem calcular quantas pessoas entraram, quantas saíram, o percurso que muitas pessoas fizeram, enfim. Então, eu acho que é um caminho meio sem volta, essa questão de sistemas inteligentes que vão captar. Eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso e ao mesmo tempo, construir formas de nos poupar de coisas que a gente não autorizaria. Mas, assim, eu agora vendo a minha opinião, acho que não tem privacidade na internet. Assim, é uma ilusão, eu acho que é uma ilusão muito grande, mesmo que você não poste nada nas suas redes sociais, existem outros sistemas web, outras formas de captação de dados que cruzam seus dados e esses dados estão em algum lugar. Assim, eles podem não estar aparecendo ali você mostrando, e eles podem estar sendo trabalhados para poder oferecer a você outras coisas e que você não está percebendo, né? Mas privacidade total mesmo, acho que a gente não consegue voltar para um ponto desse, não. Posso estar enganada. Então, aí se a gente for olhar para esse lado de quem quer, né, se guardar e tudo mais, aí seria negativo. Mas, por outro lado, a gente tem uma série de facilidades aí de objetos inteligentes, né, inteligência em várias outras coisas que dão suporte a outras questões, como, por exemplo, idosos que precisam, né, de um certo cuidado. Então, com aplicativos ou objetos quaisquer que tenha alguma aplicação que vai lembrar o horário de tomar o remédio, o horário do que vai comer, enfim. Temos pontos positivos e negativos para tudo. E acho que é uma discussão boa, assim, que a gente pode ter, muito interessante. É verdade. E você falando, né, eu fiquei pensando aqui, na verdade, talvez a gente tenha que passar por um processo de educação humano-dados, né? Então, muito foi acontecendo de forma imediatista do ponto de vista, a gente vê o benefício de utilizar o serviço e não sabe o comprometimento que a gente tem em termos da nossa contrapartida para o serviço. E até se chegar um momento de ter uma consciência a respeito
do equilíbrio, né, o custo e o benefício de estar envolvido nessa malha, digamos assim, de dados, é um processo de conscientização, de educação, e que não acontece de um dia para o outro, porque eu acabei lembrando, quando você falou, dificilmente, você mesmo que você não poste nada, você tem seus dados rastreados anonimamente, digamos assim, sem saber que é A ou B. E aí eu lembrei de um livro que é bem conhecido, é A Força do Hábito, e eles falam, tem um capítulo em particular que mostra que na década de 70, 60, finalzinho de 60 e 70, as grandes empresas tipo Walmart, elas já tinham catálogos direcionados, impressos, mas de acordo com o histórico de compra dos seus clientes. E essa realidade que a gente vive hoje, na verdade, é uma potencialização de algo que já se faz há muito tempo, mas que com os recursos tecnológicos de rede que a gente tem, é um boom que antes passava despercebido, hoje bem menos, né? Mas era só para complementar, assim, o raciocínio do que veio enquanto você estava falando. Mas muitíssimo obrigada, Carol. Muitíssimo obrigada. Espero que muito em breve a gente possa ter o IHC presencial com uma sessão não técnica. Várias sessões não técnicas. Isso. Eu que agradeço, gente. Muito bom estar aqui. O Danilo quer falar, né, Danilo? Oi, Carol, tudo bem? Durante a sua apresentação, a gente viu que a gente falou sobre diversos tipos de software, né? E vários deles apresentaram problemas em relação à sua ética, né? E, no final de contas, quem desenvolve software são as pessoas, e algumas delas passaram por cursos de graduação, passaram por formações sobre aquilo. Ao mesmo tempo, né, a gente fala também sobre ética e sua importância, mas nossos alunos, eles não ligam muito sobre essas disciplinas, e às vezes, como coordenador de universidade e de faculdade particular, até mesmo, eu confesso que até mesmo alguns dos nossos professores não ligam muito para essas disciplinas, como ética, sociologia, dentro da nossa graduação. Do seu ponto de vista, como é que a gente pode abordar esse problema dentro da graduação para tentar evitar os problemas éticos no desenvolvimento de software, por exemplo? Bom, no desenvolvimento de software, especificamente, assim, eu particularmente tento abordar essas questões éticas na engenharia de software, na minha disciplina de engenharia de software, como muito pouco ainda também, né? Concordo com você, mas trazendo aspectos, situações, cases, né? Até de situações em que nós, profissionais, né, de desenvolvimento de software, temos ou teremos acesso a dados e informações de organizações, dos nossos clientes, né, que são sigilosos e por mais que a empresa que a gente trabalhe ou tenha vários mecanismos para poder impedir que você, profissional, né, de desenvolvedor, vaze alguma informação, leve dados e informações do cliente para fora daquele ambiente, é uma questão de educação para isso mesmo, né? De responsabilidade ética e profissional, principalmente por essa questão que a gente tem todo esse acesso. Imagine assim, você desenvolver software para grandes bancos de investimento internacionais, e você vai ter acesso a dados, assim, importantíssimos. Então, é o caso de tem empresas, tenho amigos que trabalham em empresas em que você não pode entrar com seu celular, você tem que deixar suas pertences lá dentro de um escaninho, sei lá, você não pode usar suas redes sociais, nem e-mail pessoal dentro da empresa, e tem casos até da sala de onde você vai usar, que você vai trabalhar para desenvolver, você tem um bloco com o seu nome escrito em todas as páginas e ele numerado, as páginas todas numeradas. Aí você faz suas anotações lá dentro,
né? E ele fica lá, você não pode sair com esse bloco de lá também, não. Então, assim, são essas questões que não, nem precisariam ter, mas infelizmente nós temos seres humanos capazes de praticar coisas, né, antiéticas. Mas, assim, acho que nos cursos de graduação isso deveria, sim, ser mais tratado, talvez, assim. Eu, na minha graduação, eu tive sociologia, filosofia, mas não vejo isso geralmente nos cursos, né, de computação, mas na engenharia de software, desde sempre eu trato em algum momento desses aspectos relacionados especificamente aos desenvolvedores, né, ao pessoal que desenvolve software, que está envolvido com aquilo. Não sei se eu te respondi, Danilo. Respondeu sim, obrigado. Só bem rapidinho, antes de passar a palavra para Jussiano, pegando o gancho da pergunta de Danilo, inclusive no IHC, foram levantadas questões relativas a como o ensino da disciplina de IHC deve abordar os aspectos de valores humanos e da ética, né? Inclusive, com alguns mapeamentos recentes que foram feitos, se percebeu que são poucas as disciplinas introdutórias de IHC que abordam o tema, né? Então, boa parte dos cursos tem uma disciplina introdutória apenas e o conteúdo a ser coberto é tão grande que não se chega nessa parte da ética e dos valores humanos, né? Então, talvez uma das formas da gente ter um trabalho de... Não sei se seria conscientização ou simplesmente estar alerta ao fato de, né? Seria realmente tentar incluir isso de forma distribuída nas disciplinas, e não uma disciplina de ética, que precisa ser contextualizada para computação, né? E a gente tem várias formas de abordar a ética em disciplinas de programação, de projeto, de design, de testes e assim por diante. Então, acho que ter diluído a ética. Diluir a ética. De rede, segurança da informação, né? Assim, o pessoal que trabalha com suporte também tem acesso a muita coisa aí, né? Assim, não necessariamente só quem trabalha com desenvolvimento de software e tudo mais. Então, assim, acho que uma ideia legal é essa mesmo, distribuir em todos os conteúdos, né, que são abordados ao longo do curso. Jussiano? Oi, de volta aqui. No curso de Sistemas de Informação, né, que foi a minha primeira graduação, eu tive um professor chamado Teófilo Oliveira, que eu acredito que Juliana e Yuska conhecem super bem, até porque são do mesmo departamento, né, bem dizer. E nessa disciplina de ética profissional, nós fomos cobrados no mesmo nível que era cobrado em introdução à programação, em engenharia, em HC e etc. Por quê? Porque ele dizia que não adianta nós sermos ótimos profissionais de tecnologia, mas humanamente desqualificados. Nós não poderíamos deixar de salvaguardar, era o termo que ele usava, salvaguardar a sociedade perante as criações éticas. E era por isso que livros como o Controle Social, como o Discurso do Método, né, como Neuromancer, eram lidos, porque nós poderíamos associar. E eu me recordo também que nós víamos muito isso, né, na disciplina de IHC com Yuska, onde ela dizia assim, que nós não estamos criando produtos onde nós temos que gostar. Nós criamos produtos para que outras pessoas usem. Então, eu tenho que pensar em como a ética vai chegar até a outra pessoa. E como eu utilizo desse método para que o meu conhecimento e o meu produto que seja criado ou desenvolvido alcance esse usuário. Então, só uma dica muito importante também, as grades dos cursos, eles precisam pensar muito sobre isso, né, em humanizar um pouco o que muitos taxam como sentar em frente ao computador e morrer o boi aí, né? Morreu o boi foi ótimo. Sim, tem.
valeu boi na faixa. É isso mesmo, é um desafio aí e cada vez maior, né? Considerando esse acesso todo que está sendo nos dado aí aos dados e o acesso que está sendo dado para as organizações sobre nós, né? Sobre os nossos dados. Muitíssimo obrigada, Carol. Muitíssimo obrigado mesmo, assim. Essa discussão também a todos os participantes. Quem é do DCX, eu sei que estamos na reta final do semestre, então a presença de vocês aqui é valiosa. A presença de quem está na praia é duplamente valiosa. E aí, só para deixar claro, né, que o vídeo vai ficar disponibilizado no canal do YouTube, né, do Autônomos Digitais, que quem quiser acesso aos certificados, vocês assinem a lista que Ju mandou no formulário no chat. E muitíssimo obrigada pela troca, pela experiência. Foi ótimo ter esse webinário final desse nosso primeiro ciclo com você, Carol. Muitíssimo obrigada. Ai, Usca e Juliana, eu que agradeço. Confesso que eu fiquei assim como todos estamos, né, em períodos conturbados, eu falei, meu Deus, o que eu vou levar de conteúdo para conversar com o pessoal? Mas aí resolvi focar naquilo que eu realmente, né, fiz e que tenho, talvez, assim, essa liberdade de falar sobre, né, as pesquisas que eu realizei, que envolvem as pessoas, o quanto eu percebi a lacuna grande que ainda existe, né, entre as pessoas e as tecnologias e os dados. Até tem uma área que é chamada de literacia de dados, né, que é isso também, né, participei de uma banca lá da UFRJ, que ela tratava disso, uma banca de mestrado, e eu acho que ela vai continuar fazendo isso no doutorado, que é uma área também que me interessa muito, que eu quero estudar, justamente para saber como fazer as pessoas compreenderem, né, e conviverem com essa realidade, assim, que a gente não sabe do futuro, mas a gente sabe, assim, eu costumo dizer que a gente, nós, pelo menos, assim, minha geração passou por uma transformação muito grande, né? Assim, eu vim da época daquela televisão, quando eu era criança, a televisão da minha casa era aquela tubo, que era né? de tubo e uma caixa de madeira, assim, em volta, quando eu era muito criança, né? E aí, assim, de chegar computador até as casas das pessoas, internet de escada e celular e tudo isso, assim. Então, a gente passou por uma época, né? A gente está passando por uma época de uma transformação muito rápida e realmente não dá tempo de pensar, a tecnologia está chegando muito antes da gente pensar nessas questões todas, né? Eu brinco que a minha geração construiu esse aparato todo aí de dispositivos móveis e redes sociais e tudo mais, e não quer que os filhos usem, né? Não quer deixar o menino ficar no tablet, não quer deixar o menino usar a rede social. Então, para que a gente construiu isso, né? Então, é uma brincadeira, mas faz sentido a reflexão, porque fomos nós mesmos que inventamos essa moda. Eu agradeço demais, gente, a oportunidade. Foi muito bom trocar aqui esse assunto, né, essas ideias com vocês. Estou à disposição. Esse aí é meu e-mail, que está aí projetado, mas vocês podem ficar à vontade para chamar para novas conversas, e também vou chamar vocês para conversarem aqui com o nosso pessoal. A Ju já conversou aqui com minha turma sobre Lei Geral de Proteção de Dados, foi excelente a palestra dela. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que colaborar uns com os outros, né, que assim a gente vai sempre aumentando o nosso conhecimento e conhecendo as experiências de todos. Agradeço as perguntas, a participação de quem tirou um tempinho para ficar aqui ouvindo o que eu tinha para falar, e
Estou à disposição para parcerias de pesquisa, publicações em A1, A2. Você está muito exigente, viu, com as suas colaboradoras. Não, isso a gente sonha. Sonha alto, é verdade. Muito obrigada mesmo, adorei. É isso então, pessoal. Quem ficou, obrigada, Carol, obrigada demais. Bom resto de dia para todo mundo. E tudo maravilhoso. Para quem perdeu, vai estar lá no YouTube todas as informações. Ok? Beijão para todos. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu, tchauzinho.